Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa nova fase do Informe Blumenau Entrevista Especial Eleições 2022. A partir de agora, a nossa intenção é abrir espaço para todos os protagonistas do processo eleitoral no que se refere a candidatos ao governo de Santa Catarina e ao Senado. O nosso compromisso é gravar com todos eles assim que eles estiverem aqui em Blumenau fazendo as suas agendas e repassar para você, eleitor, para que o senhor, de forma soberana, em outubro, tenha o melhor discernimento para fazer as suas escolhas. E o nosso primeiro entrevistado, que a gente tem muita honra de receber aqui, é o senador Esperidião Amin, do PP, ele que é da coligação Experiência para Servir Santa Catarina, que reúne, além do PP, o PSDB, a Infederação com Cidadania e o PTB. Senador, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista. Satisfação é minha. Como você sabe, eu estou participando de uma reunião aqui na Associação de Municípios do Vale Europeu. Acabo de receber o conjunto de recomendações, pedidos e sugestões da associação. Isso tudo em companhia do nosso candidato a vice-governador, Dalírio Beber, que já prestou serviços a esta associação. Ou seja, nós estamos com razoáveis informações atuais daquilo que a região mais reclama em termos de saúde, de educação que pode e deve nos encaminhar para o sucesso no futuro. A qualificação é fundamental para um estado como o nosso. Proteção ao meio ambiente, valorização das oportunidades, especialmente pequena e microempresa, que tem o seu nascedouro institucional em Santa Catarina. Aqui, né, o umbigo, né, cordão umbilical, foi exatamente nesta região, há quase 40 anos. O esforço para aperfeiçoar o apoio às startups, como se chama agora, e acima de tudo, ao empreendimento do jovem. E não podemos esquecer de mencionar a prioridade absoluta, que é a mobilidade, a logística, que pode ser não resumida, mas que tem como sua expressão máxima a 470. Então é para discutir esses assuntos que nós estivemos aqui até agora e vamos continuar ao longo da campanha destacando. O senador candidato ao governo já deu um spoiler um pouquinho das entrevistas, a gente já vai avançar nessas suas ideias sobre essas propostas. Lembrando que essa entrevista foi gravada na segunda-feira, dia 22 de agosto. Senador, o senhor começou seu primeiro mandato, se eu não me engano, foi em 75, na prefeitura. O senhor foi governador duas vezes, em 1983, 1999. O senhor está com 74 anos e, sem dúvida, o senhor é o candidato mais experiente entre todos que estão concorrendo. O senhor, inclusive, a sua coligação, o senhor faz questão de dizer isso. O que o senhor traz de novidade e que comparação é possível o senhor fazer dos períodos que o senhor foi governador para esse momento que vivemos agora? Olha, sobre a experiência, eu não posso esconder e, com muito orgulho, ostentar. Porque quando a experiência é baseada em fazer o bem, com zelo pelo dinheiro público, com oportunidades para os jovens, com uma aliança muito forte com a educação e a saúde prestadas à nossa gente, eu acho que você deve divulgar. E faço mais. Aqueles que não conhecem o Esperidião Amin, converse com o seu tio, com a sua mãe, com o seu pai, com o avô, com alguém da sua confiança, para saber como é que o Esperidião Amin agiu ao longo da sua vida. Mas mais do que isso, eu quero me voltar para o futuro. Então, 470. O que é experiência? O saber fazer me traz aqui para dizer. Primeiro, eu já construí estradas federais. Na própria 470 fizemos intervenções, fizemos projetos. Na 282, na 285, na 280, na 163,
nós construímos trechos de rodovias federais. Agora, o que nós precisamos é colocar combustível em quem está executando a 470 de maneira muito lenta, sem projeto ainda. Conseguimos, e justiça seja feita ao atual governador, ele deu dinheiro. Colocou à disposição para 470 300 milhões que não foram gastos ainda. Fez isso há quase 2 anos e o dinheiro não foi consumido ainda. Por quê? Por falta de projeto e porque o governo não apressou a gestão da rodovia. O governo estadual ou federal? O governo estadual não pressionou o governo federal. Não houve nenhuma reunião de que eu tenha participado como senador com o governo do estado, a não ser para o aporte dos recursos, em que o governo do estado tenha brigado pelo apressamento dos projetos. Eu procurei, como deputado e como senador, a empresa de planejamento e logística para fazer o projeto executivo da 470 depois de Indaial. Isso não aconteceu ainda. Então, para nós gastarmos, ou melhor, investirmos 500 milhões, R$1 bilhão por ano na 470, e nós podemos fazer isso porque a nossa dívida com o governo federal permitiria, e sermos ressarcidos com o abatimento da nossa dívida, esses são os projetos de lei por nós apresentados, ou seja, honesto, a rodovia federal, Santa Catarina precisa da rodovia. Eu entrego o dinheiro para você apressar e abato da minha dívida com você. Tanto é que o Congresso aprovou. As lideranças do Congresso reconhecem que essa é uma proposta honesta e é conveniente para nós. Então isso é o saber fazer. Agora, para que nós possamos ter obra daqui para frente, temos que ter projeto. E temos que ter projeto execuível. Nas travessias urbanas, tem que ter contorno, ou no mínimo duplicação. Ao longo da rodovia, você pode ter trechos com terceira faixa. Mas esse projeto tem que ser realizado em parceria. Governo do Estado e governo federal. Colocamos o dinheiro, executa-se o projeto e, à medida em que ele vai se executando, pode fazer a concessão da administração da rodovia. Essa seria, então, a sua prioridade, um projeto executivo para que se termine essa BR, quer dizer, se leve essa BR-470 até o Rio do Sul. Até a 116 e depois até a 282, que também tem que ter melhoramentos. Não é só até Rio do Sul, é até a 116, cruzar a 116 e se encontrar com a 282, porque a 470 no seu traçado total ela vai para o Rio Grande do Sul, na altura do município de Campos Novos. Vamos lá. Essa é a prioridade número 1, para a mobilidade, para a logística e para que Santa Catarina possa chegar aos portos de Itajaí e Navegantes com uma carga preciosa, que vai em container, ou seja, a carga que vai ali significa salário mais alto, qualificação do empresário e do trabalhador, e não merece ter esse transtorno de ver a 470 como um obstáculo, como é visto hoje. Na reunião com os prefeitos aqui da Associação dos Municípios, o senhor lembrou bem a questão do hospital regional. O Vale do Itajaí é uma das poucas regiões que não tem uma estrutura dessas, e o senhor falou da importância de se repensar o modelo. Qual é a sua proposta para o Vale do Itajaí com relação à saúde, em especial nessa questão hospitalar? Olha, especialmente no Vale Europeu, ou no antigo Médio Vale do Itajaí... Confunde a gente, né? Vamos nos localizar. Em Rio do Sul, nós temos um hospital regional que tem um tipo de gestão. Em Itajaí, nós temos o Hospital Marieta Conder Bornhausen, que cumpre também esta missão. E precisa ter a parte construída ativada. Presta atenção. O Hospital Marieta Conder Bornhausen tem 15 mil metros quadrados de área construída. Tanto o antigo quanto o que foi construído pelo ex-governador Antônio Carlos Conde Reis. O governo de Raimundo Colombo construiu um prédio de 22.500 metros quadrados, uma vez e meia o tamanho do grande Hospital Marieta Conder Bornhausen. Surgiu a pandemia e o governo do estado quis construir um hospital de campanha na Marejada.
Esse absurdo só foi impedido porque a população reagiu. Hoje, nos 22.500 metros quadrados que estão praticamente construídos desde 2019, você sabe quantos clientes tem? Nenhum. Quer dizer, vamos primeiro aproveitar a estrutura que está montada. Foi o dinheiro público que construiu. Então, colocar a funcionar aquele e procurar aqui, com a maior sinergia possível, ampliar a atuação do governo do Estado no credenciamento e na habilitação de procedimentos de média e alta complexidade, com ou sem construções. Nós temos aqui, além do Hospital Santa Catarina, que tem uma história, temos o Hospital Santo Antônio, que foi construído há 162 anos pela iniciativa local. Temos o Santa Isabel, que é um hospital de especialidades extraordinárias também. E temos aqui o Misericórdia, que muitas vezes você omite. Estou falando em termos de... Que inclusive foi construído recentemente, foi reformado e ampliado com recursos do Estado. E eu estava lá na inauguração. E que também é subaproveitado. E estou aproveitando para anunciar que em fevereiro do ano que vem, fevereiro, março do ano que vem, nós estaremos realizando uma sessão solene no Senado para homenagear os primeiros 100 anos do Hospital Misericórdia e, se Deus quiser, ouvir um discurso do nosso querido amigo Helmut Danker, como ele fez o discurso na inauguração recente. Então, este complexo não pode sofrer concorrência predatória de mais um. Nós temos é que otimizar. Então, esta solução não sou eu que vou determinar. Eu vou respeitar a decisão local, certo de que o governo do Estado tem dívida aqui, nesse campo. Agora, eu não vou pagar uma dívida criando um concorrente, digamos assim, predatório. Como obter a sinergia, como qualificar mais ainda os hospitais da região, seja aqui em Timbó, em Indaial, em Gaspar, para falar dos mais próximos. Nós não podemos imaginar uma solução que seja predatória àquilo que a comunidade construiu. Então eu participarei, dentro desse espírito que estamos aqui, que é de uma associação de municípios, de uma construção inteligente. Para quê? Para que o Estado seja um parceiro mais efetivo. O que não tem cabimento é nós temos hoje mais de 120 mil pessoas na fila de espera. Não interessa se o hospital é estadual, municipal, federal, autárquico ou filantrópico ou privado. O governo do Estado não pode, tendo dinheiro em caixa, achar que isso não é com ele. Tem que reunir aqui os prefeitos da região e dizer, olha, como zerar essa fila? Pode até surgir uma nova fila, mas nós temos que zerar esta e impedir que ela aumente pelo não atendimento de cirurgias não eletivas. Isso é um escândalo num Estado que está com a situação financeira do nosso, não é? Que é razoável, digamos assim, é satisfatória, graças à força do empreendedor catarinense e graças ao apoio que o governo federal deu para os municípios e para o Estado. Ou na pandemia não houve transferência de recursos. Houve suspensão do pagamento da dívida federal. Então, o governo Bolsonaro ajudou. Muitos omitem isso, mas ele ajudou. Voto nele por isso também. Mas segura um pouco aí, daqui a pouco eu quero falar sobre o Bolsonaro. Mas só quero concluir dizendo o seguinte, não tem cabimento eu falar aqui em hospital regional e a fila não ser resolvida. A construção, o planejamento e a implantação do hospital é coisa para um mandato, seja de governador, seja de prefeito. Agora, resolver a fila é uma questão de coração e de inteligência, e está faltando. Dois gargalos ainda aqui do Vale do Itajaí, a gente falou, o senhor falou bem da mobilidade, da BR-470, mas a gente esqueceu as rodovias estaduais, porque as rodovias estaduais são um problema. Existem projetos a médio e longo prazo de amenizar esses problemas. Muitos municípios comemoram o aporte do dinheiro do governo do Estado, o futuro dinheiro do governo do Estado em obras que ligam as cidades pequenas, aí isso vai facilitar, porque vai também desafogar a BR-470, então tem essa questão das rodovias. E um gargalo muito importante que o Blumenau sempre é preterido, e o Vale, é a questão da segurança. Por conta dos índices de qualidade de vida, parece que Blumenau não precisa ter policial, principalmente na distribuição do efetivo.
Como é que o senhor pensa em trabalhar essas duas coisas para o Vale do Itajaí, caso o senhor seja eleito? Bom, vamos começar pelas alimentadoras, ou pelas rodovias estaduais e mesmo municipais. Eu lamento muito que nós tenhamos perdido a região metropolitana. A região metropolitana é que permitiria fazer um planejamento. No saneamento básico, por exemplo, eu não posso resolver o problema do esgoto até a divisa do município. Eu tenho que resolver das microbacias, das bacias intermediárias e da bacia do Itajaí a sul, compreendendo Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste, Itajaí do Norte, o Rio Hercílio. Quer dizer, a falta de um instrumento de planejamento local, eu não estou falando em criar cargo, não. É aproveitar o talento e a autonomia dos municípios associados. Aliás, a FECAM fez muito bem em dar prioridade para isso no encontro deste ano. Consórcios e associações. É favorecer as prioridades debatidas no seio de uma associação, é aí que o governo do Estado entra, para colocar a sua contribuição nas parcerias micro-regionais e das grandes regiões também. Então, isso nós vamos agir com absoluta lealdade com os municípios. Fica aqui bem claro, eu sou formado em Direito há muito tempo. Contratos têm que ser cumpridos. Em latim se diz pacta sunt servanda. E principalmente na administração pública, para dar o exemplo. Quanto à questão da segurança, olha, eu tratei desse assunto como governador com prioridade. Inclusive lançando mão de recursos humanos que ainda hoje são exemplo, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, quanto no Instituto Geral de Perícias, quanto nos bombeiros, ou seja, nos grandes braços da segurança. E também na parte penitenciária. A primeira rodovia federal brasileira que recebeu atendimento na sua manutenção, limpeza e conservação por apenados foi no meu governo com apenados. Ou seja, o trabalho é a melhor forma de reeducação do adulto. O colocar em contato com a sociedade, prestando um serviço útil e necessário, como foi, e como foram outras experiências, de laborterapia, como se diz, ou seja, a terapia pelo trabalho, isso nós vamos incentivar muito, além de cuidar do efetivo, da qualificação das nossas forças de segurança, inclusive e particularmente numa coisa que machuca a nossa reputação, que é a violência contra a mulher, contra a criança, a violência doméstica, onde nós temos que nos qualificar para sermos úteis na prevenção, na redução e na penalização de quem tem que ser reeducado para evitar que Santa Catarina continue ostentando essa marca que não é da nossa índole, né? Violência contra a mulher. Num estado feminino, Santa Catarina, né, que tem como maior vulto da sua história uma mulher, Anita Garibaldi, eu que fui alfabetizado pela irmã da Antonieta de Barros, Dona Leonor de Barros, eu fui alfabetizado por ela, não pela Antonieta, mas pela irmã. A Antonieta de Barros foi a primeira mulher deputada e negra. Quer dizer, num estado que tem todos esses exemplos femininos, nós sermos como somos hoje, né? Sofrermos por esta reputação de ampliação da violência doméstica, da violência contra a mulher, isso não pode acontecer através de educação, de exemplos e de atuação inteligente, com complementaridade de habilitações, inclusive a psicologia, a psiquiatria, o tratamento psiquiátrico tem que entrar nisso aí, em complemento com as forças de segurança, para que Santa Catarina, nesse caso, melhore a sua posição, reduzindo o que está acontecendo.
Candidatos, estamos com 18 minutos, a ideia é chegar até 30 para manter um equilíbrio entre todas as entrevistas. Eu quero falar um pouco sobre política, ainda tem uma pergunta sobre a questão administrativa. O senhor, né, teve aqui na Associação dos Prefeitos do Vale Europeu e a gente percebe entre os prefeitos aqui de toda a região um apoio muito grande ao Plano 1000 do governador Carlos Moisés e ao projeto de reeleição do governador. Praticamente todos os prefeitos de diferentes partidos assinaram e endossaram o apoio ao projeto de reeleição do governador Carlos Moisés. Os prefeitos parecem muito contentes com a atuação do governo do estado. O que o senhor diz para esses prefeitos? Qual é a sua visão sobre isso? Contratos têm que ser cumpridos. Mais do que isso eu não posso falar, porque nem sei se todos os contratos foram assinados e quais foram os critérios que foram aplicados. Agora, não vão servir para cooptar apoio de ninguém de outro partido. Não vamos confundir o que está sendo feito do ponto de vista partidário, é um atentado contra a democracia. Porque a democracia se baseia no partido político. Não foi inventada ainda uma forma de fazer democracia sem partido político. Se inventarem, até eu vou gostar. Mas todas as tentativas são essas. O que está sendo feito, em função do compromisso de repasse de recursos, é um atentado contra a democracia. Isso não tem nada a ver com nova política que se apregoava. Isso é uma elevação dos defeitos da velha política. Agora, contrato assinado tem que ser respeitado e a minha vida pública demonstra esse respeito. O senhor assumindo, com a experiência que o senhor tem de 2 governos, com a experiência no Senado, no plano nacional, o senhor diz assim, bom, quando eu sentar naquela cadeira, qual é a minha prioridade para Santa Catarina? Nós estávamos falando muito no Vale Europeu. A prioridade para Santa Catarina é montar a equipe que vai qualificar o professor permanentemente para a educação digital do futuro. Por quê? Porque nós temos hoje o desafio imediato do ensino médio, do ensino profissionalizante. Neste ano de 2022 entra em vigor o novo ensino médio, que tem como objetivo tornar a escola atraente para o aluno. E o aluno não é uma criança, não é uma criança de 3, 4 anos que não sabe ainda o que é o seu futuro. É o garoto, o moço de 15, 16 anos, que tem que pensar na sua vida. Então ele não vai ficar na escola se ele não tiver professor habilitado permanentemente e equipamento, internet, inteligência artificial. Quer dizer, isso não é um trabalho que se vai completar em 4 anos, mas tem que começar no primeiro dia. Ou seja, pessoal, essa é a prioridade. Professor e aluno, que eu não chamo de aluno, aprendedor. Aprendedor. Ele tem que aprender e o professor também. Eu fiz mestrado, eu sou professor desde 1968. Professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 75. Antes disso, fui professor na ESAG, Escola de Administração. Fui professor na Faculdade de Educação do Estado. Foi na ESAG que eu conheci a minha companheira de vida. Ela era funcionária, a Ângela era funcionária da Escola de Administração. Depois de ser governador, 2 vezes, eu fui fazer o mestrado e o doutorado em administração pública e em engenharia e gestão do conhecimento. Foi isso que me permitiu me dirigir ao jovem como seu colaborador. Mas o senhor não é o mais velho? Exatamente por isso. Eu tive coragem de voltar a sentar no banco para estudar. Eu terminei a minha tese de doutorado com 62 anos de idade, com muito orgulho, em engenharia e gestão do conhecimento. Qual era o tema? Gestão pública por indicadores de sustentabilidade, com uso de tecnologia da informação e comunicação e observatórios urbanos, que é uma forma de você não ficar dependendo de um agente do governo para avaliar a sua administração. Então, eu procurei estudar e sei que a gente não pode perder nenhum dia. Definida a eleição, a primeira coisa é a educação. Por quê? Porque é a mais demorada. E essas outras questões que eu mencionei aqui sobre a 470, que implicam no uso de uma estrutura que não é nossa, que é do governo federal, para produzirmos pela sinergia e não pela
competição, pela concorrência, retardamentos. Houve retardamento na 470, porque o governo federal e o governo do Estado, que deveriam estar sintonizados pela eleição, quebraram a sintonia. Houve isso. Nós levamos 7 horas e meia para convencer a forma, para acertar a forma de repassar os 465 milhões que o governador ofereceu em fevereiro do ano passado para as rodovias federais que estão num ritmo insuficiente. Levamos 7 horas e meia de debate público. Por quê? Porque não havia diálogo. Nós tivemos que juntar. E isso foi na Comissão de Serviços de Infraestrutura, eu tenho que ser justo. A presidência da comissão, que permitiu essa reunião, é ainda do senador Dário Berger. Tenho que dizer que foi graças a essa reunião que se chegou a um termo. Senão nós vamos ficar discutindo, anunciando. Isso aconteceu. Tem que acontecer com mais frequência. E vai acontecer com a frequência, com a parceria leal que nós vamos estabelecer com o governo federal. Vamos lá, nós estamos caminhando para a parte final, então eu quero lhe perguntar sobre política. Eu sempre vou perguntar para todos os candidatos qual é a avaliação com relação ao governo federal. O senhor já deu as tintas, o senhor tem se manifestado, a sua proximidade com o presidente Bolsonaro. E eu achei interessante quando o senhor analisou a primeira parte da questão da BR-470, o senhor criticou o governo do Estado justamente por não estar cobrando da empresa e por essa demora em não ter apresentado o projeto, mas o senhor não criticou o governo federal de forma, como o senhor fez daquela primeira vez, de não ter aportado. Santa Catarina, talvez um dos grandes dívidas do governo federal é com relação à BR-470. O governo federal está devendo e nós temos que ajudá-lo a pagar a dívida. Eu estou dando a forma de fazer isso. Mas já foi meio barrado lá em cima também. Não tem problema. A questão do veto, o veto vai ser derrubado. Mas foi quem vetou. O veto foi um veto burocrático. E não é ele que resolveria o problema. Tem que ser derrubado esse veto e aprovado mais uns 2 ou 3 projetos de lei. Para quê? Para permitir que convênio, olha bem, primeiro tem que ter o convênio, já tem o convênio. Foi para esse convênio que nós levamos 7 horas e meia para acertar. O convênio já existe. Se o próprio governo federal reconhece que ela é urgente, então eu coloco o dinheiro e tu abate da minha dívida. Então o convênio nós já conseguimos. E a ressalva que foi feita na questão do veto é a seguinte: tem que haver a concordância do governo federal. Claro que tem que haver. Mas a concordância já foi obtida, então esse veto pode considerar descartado. Nós temos que ter no orçamento da União, na lei do orçamento, na LDO já está aprovado, nas leis orçamentárias uma previsão para isso. E mais do que tudo, o convênio. Nós não conseguimos esse convênio para outras rodovias federais. Nós conseguimos para 470, pela sua prioridade. Então eu estou dizendo como fazer. É o saber fazer que eu acho que a experiência me ajudou a vencer. Então nós vamos fazer. E quanto ao governo federal, ele tem que ser empurrado. Este governo não foi procurar o governo federal para eles apressarem o projeto. A bancada federal foi. Eu fui pessoalmente na EPL, já falei, para pedir um projeto viável. Porque, pelos aspectos de topografia, se você falar, não, vamos entregar para a iniciativa privada e ela faz uma duplicação, o valor dessa tarifa vai tornar proibitiva a estrada. Tem que ter a participação do governo do Estado na construção, na definição de qual é a prioridade de execução, de duplicação, junto com segunda, aliás, com terceira faixa, para que nós subamos a serra. E depois já deixar esses melhoramentos para o futuro. Mas nós temos é que garantir a chegada até a 116 e mais, até a confluência com a 282, lá na altura de Campos Novos, e depois, morro abaixo, digamos, é outra questão. Nossa prioridade é chegar na 116 e na 282. Para encerrar, quem é o candidato do presidente Bolsonaro em Santa Catarina? Olha, foi a grande disputa, o grande tititi do final de semana. Eu não tenho disputa disso, amigo. Eu não tenho essa disputa. Eu voto no Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro há 31 anos. Desde quando ele chegou como deputado federal, a Ângela Min chegou também em 91 e eu cheguei como senador. No meu partido.
Eu acho que o que não pode, e o senador Kennedy usou essa expressão, o meu candidato a senador usou essa expressão há pouco num debate, você não pensa em enjaular, engaiolar a águia. O Bolsonaro é uma águia que tem que ascender a grandes alturas. Vai ser votado por gente de todos os partidos. Você querer engaiolar, botar o Bolsonaro dentro de uma gaiola, olha, ele é meu, não está certo. Eu aceito que pessoas de todos os partidos votem no Bolsonaro, porque eu quero a eleição dele e não a minha. Ou melhor, primeiro a dele e depois a minha. Porque eu quero ser parceiro dele como governador, como tenho sido parceiro como senador, como deputado federal. Então, muito mais do que a minha eleição e do Dalírio, eu tenho que lutar para a eleição dele, que é no Brasil inteiro. Então, querer colocar o Bolsonaro embaixo do braço, isso aí, como eu sendo o candidato dele, eu acho que é um egoísmo político danoso à candidatura dele e ao Brasil. Então, eu quero que você vote no Bolsonaro. Peço que você vote. Por quê? Porque na opção real que nós temos, ele é a melhor opção. E eu espero ser a melhor opção em Santa Catarina, porque, primeiro, voto nele, é verdade. Mas, mais do que isso, você tem que escolher o seu governador. O governador do estado, que possa ser um parceiro com autoridade para oferecer soluções que o governo federal abrace e que são do nosso interesse. Por exemplo, reabilitando a segunda pista do aeroporto de Navegantes, agilizando projeto e obra da 470 e de tantas outras obras necessárias para a defesa civil no Vale do Itajaí, de Santa Catarina, enfim, para tudo aquilo que representa interesse verdadeiro do nosso Estado. É para isto que eu tenho candidato a presidente da República. Senador Esperidião Amin, candidato ao governo do Estado pela coligação Experiência para servir Santa Catarina. Obrigado pela deferência com o Informe Blumenau. Fechamos aí 30 minutos, que é o prazo que a gente determinou para as entrevistas. Boa sorte na sua empreitada. Muito obrigado, pastor. Eu espero que a minha boa sorte seja o sucesso do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Quero fazer um agradecimento especial ao candidato a vice-governador, o ex-senador Dalírio Berber, que nos ajudou aqui a intermediar para conseguir essa entrevista. Esse é o nosso pontapé inicial dessas entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Essa semana já temos marcado mais uma com o candidato Jorge Boeira e assim vamos abrir espaço para todos os candidatos ao governo e ao Senado, para que você, eleitor, conheça as ideias, conheça as propostas e chegue lá em outubro e escolha o seu melhor candidato. Um grande abraço, até a próxima.